Mais cenas inéditas de Godzilla e Kong, o Novo Império, foram divulgadas nesses últimos dias e com isso temos novidades para comentar aqui com vocês. Alguns desses detalhes são justamente referente à grande revanche entre Kong e Godzilla que acontecerá no Egito. E como muitos de vocês já sabem, esse momento ele não estava nos planos do gorilão, né, que era lutar contra o Rei dos Monstros. Mas assim que o Lagartão Rosa for pra cima dele, o Kong não vai ter pra onde correr. Então se prepara porque nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar um pouco de como o Kong vai tentar parar o Godzilla, que agora ele tá muito mais poderoso comparado à última vez que eles lutaram. Eu sei que você ficou curioso para saber mais detalhes sobre isso, então já chega nesse vídeo deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelais e vamos junto para mais um vídeo. O marketing de Godzilla e Kong, o Novo Império, ele tem sido bem ativo nessas últimas semanas antes do lançamento do longa nas telonas. Com isso, muitos trailers e spots têm surgido com cenas do filme que acabam revelando pra gente grandes spoilers sobre a trama. É sério, pessoal, é tanta coisa que tá saindo nesses últimos dias que fica até difícil ficar atualizando vocês de todas as coisas que estão saindo. Todo o dia tem uma novidade, uma cena, um pôster, alguma coisa. Mas nesse vídeo de hoje eu vou tentar te mostrar tudo que saiu recentemente e que ainda não foi comentado aqui no canal, incluindo um trailer insano que foi divulgado lá no Oriente com algumas cenas inéditas. Só que para ficar menos confuso para vocês, eu vou tentar comentar aqui seguindo uma linha cronológica dos acontecimentos do filme, em vez de ficar pegando cada trailer, cada spot e falar individualmente sobre eles. Então vamos lá, né? Partindo do início, temos o momento em que vemos o Godzilla despertando no meio do Coliseu de Roma. Nessa cena a gente consegue ver o lagartão por um outro ângulo, mostrando que ele está sendo monitorado por câmeras que sobrevoam o local. Aqui dá para ver bem melhor o tamanho do Godzilla em relação ao Coliseu, mostrando que o anfiteatro serve como uma espécie de berço para o Rei dos Monstros. Eu até fico imaginando se esse negócio tipo vira moda. Imagina só o lagartão olhando cada estádio do mundo e falando, pô, eu vou dar uma deitadinha aqui só pra relaxar. Imagina só, o Godzilla ele tá vindo pro Rio de Janeiro. Já pensou em dar uma deitadinha lá no Maracanã depois da batalha final? Tudo bem, se dedicou na batalha final, venceu geral, não custa nada tirar uma soneca, né? Aproveita, até deixa aqui nos comentários qual estádio brasileiro você gostaria que o Godzilla estivesse visitando. Mas tá, pessoal, brincadeiras à parte, vamos voltar pro que interessa. O grande responsável por acordar o Rei dos Monstros nessa cena é um titã conhecido como Scylla. A gente vê ambos indo na mesma direção um do outro, até que o Godzilla acerta o seu oponente com um gancho de direita. Em seguida, ele segura o titã aracnídeo e o arremessa contra um tipo de museu que é totalmente destruído. E o mais interessante dessa cena é que a gente acaba vendo que o Rei dos Monstros ele possui uma espécie de repertório bem maior em combate do que a gente já tinha visto antes. Talvez seja pelo fato dele ter enfrentado um oponente que é especialista nesse tipo de golpe. E eu tô falando justamente do Kong. Só fico na dúvida se o filme ele vai mostrar o contexto desse confronto lá em Roma ou ele simplesmente vai tipo deixar rolar e é isso. Dois titãs se enfrentando e a vida que segue. Afinal, recentemente saiu uma HQ oficial do Monsterverse que acaba mostrando pra gente o que aconteceu antes da Scylla chegar nesse local. Eu inclusive já trouxe um vídeo mostrando a história completa dessa HQ, então não perde mais tempo, dá uma conferida clicando no card que tá aqui em cima, porque é muito importante essa HQ, afinal a gente vê tudo que acontece antes do Dunning Parry, a preparação pro começo do filme. Mas tá, de qualquer forma, dá pra ver que o Godzilla, ele não teve, né, tanta dificuldade assim lá nessa primeira luta. A cena seguinte que a gente tem então é do lagartão em um outro tipo de território, entrando agora em uma batalha aquática. Primeiro é mostrado um submarino no meio de águas que variam do azul do oceano para um tipo de rosa-violeta. Esse muito provavelmente é o rastro da radiação que será absorvida pelo Godzilla para que ele possa evoluir. Entretanto, deve existir uma outra criatura vivendo nesse território antes da chegada do Rei dos Monstros. E é por isso que a gente acaba vendo um disparo atômico dele logo nessa cena. E é sério, eu até fico imaginando o susto que a galera que tava dentro desse submarino acabou tomando quando do nada aparece tipo uma rajada de energia passando bem do ladinho deles. Essa cena, pessoal, ela é bastante bonita, já que a gente vê o Godzilla todo energizado após ter atacado aquela usina em um outro momento, que inclusive até foi mostrado já nos trailers. O meu palpite então é que ali o lagartão ele estava absorvendo radiação justamente para conseguir invadir esse território aquático na qual habita um novo titã. Lembrando que, embora ainda não tenha sido revelado, a criatura que mora nesse lugar é o Tiamat, uma serpente marinha que já havia lutado contra o Godzilla no passado e por muito pouco não derrotou ele. Só que agora o Rei dos Monstros ele deve
deve acertar as contas com esse titã. E pelo visto ele não vai fazer apenas isso, como também vai tomar a casa do cara. Vale ressaltar que nesse lugar fica a energia rosa na qual o Godzilla ele vai absorver para completar a sua evolução. Mas ok, partindo agora para dentro da Terra Oca, temos algumas cenas novas do que ocorre com o Kong. A gente já sabe que em algum momento o gorilão ele vai dar de cara com um filhote chamado Suco, e que após isso ele deve ir a um covil comandado pelo Scar King. Só que entre esses dois momentos a gente deve acompanhar o Kong ganhando aos poucos a confiança do jovem primata. E isso acaba ficando bem claro pra gente já nessa nova cena, onde o gorilão gigante aparece sentado fazendo um lanchinho com o Suco. Kong chega a oferecer ao Suco um dos pedaços de titã que ele tava cortando, mas o filhote acaba até ficando assustado e acaba se afastando. Vendo isso, o Kong volta a se alimentar e joga um pedaço de comida ao Suco. Essa cena, ela de verdade, pessoal, tem uma pegada bem pai e filho mesmo. Sabe quando você tá brigado com a sua mãe, mas ela vai fazer um lanchinho e deixar lá na mesa pra você, pra que você não fique com fome? É exatamente isso. O Kong, ele fica tentando passar a impressão de tipo, despreocupado e tal, mas tá claro que ele se importa sim com esse filhote que ele acabou encontrando. Devemos acompanhar o crescimento dessa relação entre eles durante todo o filme, aonde no final veremos um outro momento onde o Suco aparece em pé sobre os ombros do Kong. Mas tudo bem, pessoal, agora voltando a falar do que interessa, que é as batalhas, uma parte bem importante de Godzilla e Kong, o Novo Império, será quando o gorilão ele chegar no covil do Scar King. É nesse momento que ele vai acabar enfrentando pela primeira vez o grande vilão dessa sequência, que é o próprio tirano da Terra Oca e também a sua lagartixa de gelo. Nessa próxima cena veremos um pouco mais da luta entre Kong e Scar King. Primeiro é mostrado pra gente que com a simples presença do vilão faz com que os outros primatas gigantes eles se tremam de medo. É até engraçado a diferença entre eles e o Kong, e acaba se mantendo bem tranquilo mesmo com a presença do Scar King. No meio da luta entre eles, a gente pode ver um pouco do que torna o Scar King tão diferente dos demais, que é justamente a sua grande agilidade, gente. O fato dele ser bem mais magro do que o Kong faz com que o tirano desvie de seus golpes. Nesse momento, o Scar King consegue envolver o seu chicote no pescoço do Kong para tentar enforcá-lo. Provavelmente a única saída para o gorilão nesse momento será ir em direção às paredes para pressionar o Scar King contra ela e assim se soltar. Só que parece que mesmo com a grande agilidade do vilão, o Kong vai conseguir se sair melhor nesse confronto. Eu digo isso justamente porque o Scar King ele precisa apelar para o seu plano reserva, que no caso seria libertar o Titã Shimu. Para você que não sabe, a criatura ela se encontra atrás dessa cortina de lava ardente que acaba caindo sem parar lá no meio do covil do vilão. É até interessante notar que em uma rápida cena a gente pode ver uma rocha gigante sendo movida para cima da lava. Essa deve ser uma das formas dos primatas gigantes fazerem com que a lava pare de cair e assim o Shimu possa ficar livre para sair. Embora esse titã também esteja acorrentado pelo pescoço dentro dessa gaiola, não podemos esquecer que ele possui um poderoso raio congelante. É até por isso que os primatas direcionam a lava como um tipo de cortina que só é aberta quando o Scar King determina. E adivinha só? É justamente isso que acontece nesse momento. E como resultado, a gente acaba vendo o Kong encarando pela primeira vez o Shimu. De cara, acaba chamando muito a nossa atenção o tamanho dessa lagartixa albina. Ela é tão grande que poderia engolir facilmente o Suco com uma única mordida. Mas como o Shimu tá preso, só lhe resta disparar o seu sopro congelante em cima do Kong. Após isso, devemos ver o gorilão indo pedir ajuda pro seu antigo rival lá na superfície. E tipo, de verdade, eu só fico triste com uma coisa, gente. Que pena que os titãs eles não conseguem falar nesse universo. Porque, sério, imagina só o Kong tentando descrever toda essa situação pro Godzilla. Quão bizarro seria. Imagina o Kong chegando no Godzilla e falando tipo, oh, cara, foi mal, mas eu acho que eu encontrei tipo a sua mãe lá na Terra Oca. Ela é tipo você, só que bem maior. Vai lá, se resolve com ela, porque, sério, eu não tô aguentando mais ficar lutando contra lagartos gigantes. Só que tipo, é aquele negócio, né? Já que eles não falam, o Kong apenas tem que ficar gesticulando pro Godzilla até que o Godzilla entenda o recado. Só que o lagartão, ele não é igual a Gia. Ele nunca ficou estudando linguagem de sinais, então tipo, ele não vai entender. Então, tanto é que quando o Godzilla vê o Kong, ele só parte pra cima logo pra sua revanche. Só que nessas novas cenas que acabaram saindo, a gente consegue ver também que tem um pouco de estratégia do gorilão durante essa luta. Aqui vemos que ele chega até a jogar um montante de areia no deserto bem nos olhos do Godzilla. Isso faz com que o Rei dos Monstros fique atordoado por um período, e nesse momento o Kong ele consegue desviar e contra-atacar o Godzilla. Tanto é que em uma outra cena a gente acaba vendo o gorilão soltando uma sequência de socos para baixo. Não fica tão claro pra gente se esse momento é o mesmo momento da batalha dele contra o Godzilla, mas se por acaso for,
fica bem legal, né? Isso acaba significando pra gente que essa revanche entre eles será no mesmo nível das lutas que a gente acabou vendo lá no último filme lançado. Mas é claro que essa rixa ela não deve demorar tanto assim, já que o Godzilla e o Kong eles devem se juntar novamente pra ir, né, enfrentar os vilões lá dentro da Terra Oca. Sobre essa parte, a gente tem muitas pequenas cenas espalhadas em diversos spots do filme. Segundo os vazamentos, parece que em algum momento os humanos eles vão acionar um tipo de dispositivo que vai colocar todo mundo que tá lá numa espécie de gravidade zero. Tem até um momento na qual a gente acaba vendo uma grande explosão nesse lugar misterioso da Terra Oca, onde deve ocorrer isso que eu acabei de falar. Sendo assim, a gente tem várias cenas onde a gente acaba vendo os titãs flutuando. Nessa, por exemplo, dá pra ver os humanos dentro da aeronave de frente para um gorila gigante que vem em sua direção. Já em outra cena, vemos o Kong e o Scar King indo para cima um do outro até que um pulso magnético os afasta. Eu imagino que isso será justamente a explosão de gravidade zero causada pelos humanos. Mas também pode se tratar de um pulso atômico disparado pelo Godzilla Evolver na sua luta contra o Shimu. Se esse for o caso, vai ser bem interessante ver o Rei dos Monstros usando essa habilidade mais de uma vez durante o filme, já que lá no começo ele vai usar ela, né, quando ele tá invadindo aquela usina lá do governo. Esse golpe ele é tão poderoso que mesmo estando longe dos primatas, o pulso do Godzilla ainda interfere na luta deles. Mas vamos combinar que vai ser bem interessante ver essa batalha em gravidade zero. Nessa cena bem rápida, a gente vê o Godzilla quebrando um tipo de cristal em seu corpo que provavelmente era gelo disparado pelo Shimu. Vemos então o Rei dos Monstros flutuando na direção do seu oponente como se fosse uma espécie de tubarão gigante. E até fica movimentando essa cauda bem rápido, cara, essa cena é bacana. E já que a gente tá falando de caudas, se liga só nessa cena dos titãs, já naquela batalha final que vai acontecer aqui no Brasilzão. No caso, eu tô me referindo ao Shimu que acerta o Kong com a sua gigantesca cauda. É interessante reparar que nesse momento o gorilão havia pulado pra cima do Scar King, que aparenta estar ali caído no chão. Dá pra ver um pequeno pedaço vermelho do seu corpo nessa imagem. Só que antes do Kong poder acertá-lo, o Shimu ele chega e dá uma rabada no gorilão e assim joga ele pra bem longe. De verdade, o coitado não deve nem ter visto que acertou ele. Mas ó, pessoal, agora eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso que a gente mostrou nesse vídeo de hoje. Qual dessas cenas você mais gostou? Tem alguma outra que eu esqueci de mencionar aqui nesse vídeo? E o que você achou dessa estratégia do Kong em jogar a areia nos olhos do Godzilla? Foi uma trapaça ou foi jogo limpo? Quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!